Nessa aula, vamos aprender um pouco sobre a física do mergulho. É uma aula para o segundo ano do ensino médio e eu sou a professora Maria Regina. Primeiro de tudo, vamos conhecer um pouco sobre a física do ambiente marinho. Quando a gente faz um mergulho, nós sentimos a pressão que a água exerce sobre o nosso corpo. E essa pressão é causada pelo peso da água, né? Fazendo essa pressão. E nós chamamos essa pressão da água de pressão hidrostática. Para calcular a pressão hidrostática, nós utilizamos uma lei conhecida como Lei de Stevin. E para isso, né, para calcular o peso da água sobre as superfícies, a gente deve multiplicar a densidade do líquido, a aceleração da gravidade e a altura do fluido, né, ou no caso aqui da água, que está sobre uma determinada área. Quanto maior a profundidade, maior será a pressão hidrostática. Além da pressão que a água ou o fluido, né, faz sobre uma superfície que está dentro da água, a gente tem também agindo, né, junto com a água, o ar. Então, a gente vai ter uma pressão total, que é a pressão que o ar faz, chamada de pressão atmosférica, e a pressão que a água faz, que se chama pressão hidrostática. A soma de todas essas pressões a gente chama de pressão total ou absoluta. Assim, à medida em que a gente vai nadando, né, mergulhando mais fundo, a gente vai tendo uma pressão hidrostática maior e, somada com a atmosférica, uma pressão total cada vez maior. Aí podemos nos perguntar, se temos tanta pressão atuando sobre o nosso corpo, por que nos sentimos tão leves na água? A resposta está na força empuxo. Então, a diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo de uma coisa qualquer que esteja dentro da água vai gerar uma resultante aí. Essa resultante é a força empuxo. Então, essa força empuxo ela é causada pela diferença de pressão que existe em cima e embaixo do objeto que está submerso. Como que a gente calcula esse empuxo? Esse empuxo corresponde exatamente ao peso do fluido que foi deslocado quando um corpo mergulhou na água. Então, o peso desse líquido deslocado é a massa do líquido vezes a aceleração da gravidade. Como a massa pode ser escrita como densidade vezes volume, para calcular então a força empuxo, a gente vai multiplicar a densidade do líquido que foi deslocado, o volume de líquido e a gravidade. Assim, quando nós estamos na água, além do peso do nosso corpo, estará agindo sobre nós a força empuxo. E muitas vezes a força empuxo irá equilibrar o peso. E aí nós poderemos ficar, né, confortavelmente equilibrados na água. Essa imagem que está à esquerda é de uma pessoa que está, né, flutuando num lugar que se chama Mar Morto. E nesse lugar, a densidade da água é muito alta. Portanto, o empuxo ali é muito grande. E na maioria das vezes, o empuxo equilibra o peso das pessoas e, mesmo sem utilizar boias, elas ficam boiando confortavelmente. Então, vamos olhar aqui o que é necessário para que a gente flutue. A flutuação representa a situação de equilíbrio, peso igual a empuxo. Numa situação de equilíbrio, o objeto fica, né, onde você colocar. Então, se você colocou a bolinha no meio da água e ela está equilibrada, ela fica para lá, né? Ela não vai ter força resultante para lá, ela não vai acelerar para lugar nenhum. Agora, se o peso do corpo for menor que a força empuxo agindo sobre ele, o objeto vai subir.
né? Ele vai acelerar, ele vai ter uma resultante, ele vai acelerar para cima. No caso, porque o empuxo, que é a força para cima, é maior que o peso. Por outro lado, se o objeto tiver um peso maior que o empuxo, ele vai também ter uma resultante, agora vai ser uma resultante para baixo, ele vai acelerar para baixo e, portanto, vai afundar. Aí, a gente agora mudando um pouco de assunto, a gente vai estudar um pouquinho por que quando nós estamos mergulhando, o fundo do mar tem essas cores assim, né? Cinza, azul, né? Então vamos estudar um pouquinho isso daqui também. A luz do sol, à medida em que ela vai penetrando a água, ela vai sendo absorvida. Mas como nós ainda, né, vamos estudar daqui a algum tempo, a luz do sol é formada por várias cores. E essa absorção que é feita, ela é diferente para cada cor que forma a luz do sol. Então, os tons de vermelho, laranja, amarelo, eles vão sendo mais absorvidos que os outros tons. Em 10 metros de profundidade, a gente já vai ter absorvido o amarelo, o laranja e o vermelho. E aí vai sobrar, né, ainda de luz penetrando nas profundidades maiores, os tons verde, azul, cinza. E à medida em que vamos ficando cada vez, né, mergulhando mais fundo, a gente vai tendo praticamente só o cinza, até que chega uma hora, toda a luz do sol já foi absorvida, e aí, né, não temos mais luz. Aí, se nós quisermos enxergar alguma coisa nesses mergulhos mais profundos, vamos precisar de uma lanterna. Outra coisa interessante é a temperatura, né, dos oceanos. Então, essa imagem está mostrando para a gente a temperatura da superfície dos oceanos, né, num mapa do mundo todo. Nós podemos observar que essa temperatura varia um pouco. E nessa imagem a gente observa que, dependendo da época, nós teremos as temperaturas maiores, que são essas vermelhas, alaranjadas, um pouco mais lá para cima do mapa. Dependendo da época do ano, elas vão ficando um pouquinho mais para baixo, mas de forma geral, essa região equatorial, tropical, apresenta águas mais quentes, e as regiões mais temperadas, né, e polares, as águas mais frias. E isso depende então da forma como a energia do Sol vai sendo atingida, né, vai sendo absorvida pelo planeta, e também é um assunto que nós vamos estudar nas próximas aulas. No fundo do oceano, a gente sempre vai ter temperaturas mais baixas. Então, essas temperaturas mais altas que nós vimos na imagem anterior, elas são da superfície, né? E à medida em que vamos mergulhando mais fundo, as águas vão ficando bastante frias. Por isso é importante utilizar uma roupa de mergulho, né, para proteger o nosso corpo, porque realmente vai ficando muito frio. E a gente ficaria, né, perdendo muita energia se não tivesse com uma roupa apropriada. Outra pergunta que podemos fazer é por que será que as bolhas de ar sobem, né, quando nós estamos mergulhando? E a resposta está na densidade, né? Nós vimos que objetos menos densos vão flutuar, né, vão subir, objetos mais densos vão tender a afundar. Então, nós estudamos algumas aulas atrás sobre a densidade. E aí, né, então, como o ar é bem menos denso, a hora que nós soltamos o ar embaixo da água, ele vai subir, né, até chegar lá em cima. Agora, vamos entender um pouquinho para que serve o equipamento que é necessário utilizar para fazer um mergulho. Vocês vão ver nessa imagem, né, uma série de equipamentos. Existem mais, né, são só para a gente ter uma ideia. Então, se o mergulho vai ser profundo, é necessário utilizar cilindros com oxigênio.
né? Porque a gente não vai ter como ficar toda hora subindo e descendo para respirar. Temos muitas vezes que levar faca, né? Porque dependendo do lugar onde vamos mergulhar, podemos enroscar em alguma coisa, então é necessário ter a faca para poder cortar ali, né? O que tiver enroscado. A máscara, porque os nossos olhos não enxergam direito quando estão abertos embaixo da água, então é necessário essa máscara para proteger e deixar nossa visão mais nítida. Temos também o snorkel para mergulhos na superfície, que daí nós vamos utilizar o ar mesmo da atmosfera. E no caso de mergulhos profundos, vamos precisar do respirador que é acoplado ao cilindro. A gente também tem as nadadeiras para aumentar a área de contato dos nossos pés com a água e aumentar o impulso, né? Na medida em que a gente vai nadando. Também temos os coletes que inflam e aí ajudam a gente a subir, né? Se estamos querendo subir mais rapidamente. Então, só para a gente ter uma ideia, a roupa é importante, né? Como eu já disse a vocês, porque a temperatura da água vai caindo bastante e o nosso corpo precisa manter, né, a energia dele. Então, isso era um pouquinho, né, para a gente conhecer um pouquinho da física do mergulho.